Olá! Hoje nós vamos ver uma demonstração do Teorema de Bernstein. O Teorema de Bernstein é um resultado fundamental na teoria das superfícies mínimas e diz o seguinte. Bom, esse teorema foi provado por Bernstein em 1915. Diz que se f, uma função definida em todo R2, é solução da equação das superfícies mínimas, então f é linear. Observe que esse resultado ele pode ser visto do ponto de vista, tanto do ponto de vista de equações diferenciais parciais, porque essa aqui é uma equação diferencial parcial não linear, do tipo elíptico, como nós já comentamos antes. Então o que esse teorema está dando é o conjunto das soluções dessa equação, isso é uma coisa super interessante, não trivial. Mas do ponto de vista geométrico, como essa aqui é a equação das superfícies mínimas, o teorema diz que um gráfico mínimo inteiro, ou seja, definido sobre todo o plano, sobre todo o R2, é um plano. Tá? A única superfície mínima no R3, que é um gráfico definido sobre todo o R2, é um plano. Tá? Esse teorema é um teorema de natureza global, né? Nós estamos, até o momento, fazendo análise local dessa teoria das superfícies mínimas, mas como nós vamos ver hoje, nós já temos as ferramentas suficientes para a demonstração desse resultado. Vamos hoje ver a demonstração que foi dada pelo Wasserman, que é a referência que nós estamos seguindo, mas existem várias outras demonstrações desse teorema. Muitas demonstrações dependem muito da dimensão 2, como a que nós vamos ver hoje. E muitas delas se reduzem ao teorema de Liouville para funções complexas, funções holomorfas inteiras. Mas eu queria mencionar um pouco do histórico desse teorema, que depois de Bernstein, várias outras pessoas, o próprio Wasserman, Nietzsche, deram demonstrações ainda que dependiam muito da dimensão 2. Mas na década de 60 houve muitos trabalhos na direção de entender esse teorema, iniciando por Fleming. Ele deu uma demonstração que não dependia da dimensão 2. Tá? Depois, bom, a história é um pouco longa, mas é muito interessante. Essa ideia de Fleming foi desenvolvida por D. George. Almengren verificou esse teorema no R4. Simons provou que o teorema valia, ou seja, a gente pode enunciar esse teorema em qualquer dimensão. Eu coloquei aqui a forma mais resumida, né? Ou seja, a forma divergente da equação das superfícies mínimas, é a mesma equação, mas escrito na forma divergente é assim. Então, com os trabalhos de Simons, nós sabemos que até a dimensão 6, ou seja, uma superfície no R7, que é um gráfico mínimo completo, inteiro, é um plano. Tá? E depois, outro trabalho muito importante, Bombieri, de George e Juste, eles mostraram que existem soluções não lineares dessa equação definidas em todo o plano. Ou seja, em outras palavras, existem gráficos mínimos inteiros que não são planos no R8 em diante. Tá? Então é uma teoria muito interessante e tem essa questão de mudança de comportamento da solução dessa equação entre a dimensão 7 e a dimensão 8. Isso é muito interessante. Tá? Então, hoje vamos ver a demonstração conforme nós encontramos no livro do Wasserman. Nós vimos que toda superfície mínima admite uma reparametrização isotérmica, né, local. E naquela demonstração, nós primeiro tomamos uma vizinhança da superfície que era um gráfico. E depois, usando a equação das superfícies mínimas, nós achamos a mudança de parâmetros, cuja composta com a parametrização do gráfico era a parametrização isotérmica.
Essencialmente o que a gente vai ver é que essa mudança de coordenadas, ela é um differ global no caso de gráficos mínimos. Essa basicamente é a ideia inicial. Para provar isso, então, temos uma série de lemas. O primeiro lema é o seguinte: tome o domínio convexo do plano e vou chamar de E, uma função uma função da classe C2 definida em D, uma função real. De forma que a hessiana dela, ou seja, a matriz das derivadas segundas de E, é positiva definida. Então, neste caso, olhando a aplicação gradiente de E, ou seja, esse campo aqui, satisfaz essa desigualdade. Tá? Ou seja, em outras palavras, essa aplicação está aumentando distâncias, pelo fato da hessiana ser positiva definida. E a demonstração do lema é a seguinte: considere a função g de t composta com gama de t, onde gama é uma parametrização do segmento de reta que une P e Q, dois pontos de D. Então aqui entra fortemente a hipótese de D ser convexo, tá? Porque dados dois pontos em D, o segmento de reta que liga esses dois pontos está contido em D, para podermos aplicar E nesse domínio. Tá? Então o que nós temos aqui é para T entre 0 e 1. Isso aqui é a parametrização do segmento. Então, derivando, o que é que nós temos? Pela regra da cadeia, G' de T é o gradiente de E gama' de T. Ora, mas gama' de T é justamente Q menos P. Então, o que nós temos aqui é o gradiente de E, nesse ponto, Q menos P. Ora, mas quem é a derivada segunda de G? A derivada segunda de G, pela regra da cadeia, é justamente a hessiana de E, que a gente pode ver a hessiana também como uma forma quadrática. Tá? Ou seja, essa matriz aqui é uma matriz simétrica e fica bem definida então a forma quadrática associada a essa matriz. Então, se você deriva duas vezes, você obtém aqui a hessiana, que eu vou denotar assim, tá? De E em gama T, aplicado na derivada de gama min, que é Q menos P, interno Q menos P. Tem várias formas de você fazer isso. Você pode fazer em coordenadas, mas assim fica mais interessante. Isso aqui eu estou olhando como uma forma quadrática associada à matriz hessiana. Ora, como por hipótese essa aplicação aqui, a hessiana é positiva definida, isso está dizendo que a derivada segunda ela é positiva. Como a gente define a positividade de uma matriz, dessa forma. Isso aqui também pode ser, ou seja, é esse vetor transposto multiplicado por essa matriz multiplicado por esse vetor. Tem várias formas de ver isso. Então, mas o que nós temos aqui é uma função definida no intervalo, uma função diferenciável, cuja derivada segunda é positiva. Então isso diz que essa função ela é convexa. Tá? Essa informação é importante. Ou seja, uma observação aqui. Eu tenho uma função de classe C2 definida no domínio convexo. Se a hessiana dela é positiva definida, então essa função ela é convexa também. Bom, agora isso diz também para a gente que G' é uma função crescente.
Ou seja, isso diz, em particular, que G' de 0 é menor do que G' de 1. Ora, mas quem é G' de 0? Quando T é 0, nós estamos em P. E quando T é 1, nós estamos em Q. Tá? Passando para cá, isso é exatamente a nossa desigualdade. Ou seja, traduzindo isso em termos da função G, isso aqui é exatamente a nossa desigualdade. Ou seja, gradiente de E em Q menos o gradiente de E em P, interno Q menos P, positivo. Essa é a demonstração do lema. Esse lema tem dois corolários interessantes, tá? Que o livro também chama de lema. Bom, isso aqui é imediato, né? Nas mesmas condições do lema 1, ou seja, o domínio convexo, a função é uma função com a hessiana positiva, então vale aquela propriedade. Se você considerar agora a função φ sendo P mais o gradiente de E, então φ menos Q menos φ, φ de Q menos φ de P, interno Q menos P, é maior do que Q menos P ao quadrado. Tá? Bom, para isso, basta observar que φ de Q menos φ de P é justamente Q menos P mais gradiente de E Q menos gradiente de E P e usar a linearidade. E como corolário também, usando a desigualdade de Cauchy-Schwarz, isso está dizendo que φ de Q menos φ de P é maior do que Q menos P. Tá? Então, está dizendo que essa função ela também aumenta distâncias. Tá? Então, isso aqui é um fato importante. Tenho dois pontos P e Q no domínio D. É uma função com a hessiana positiva, então essa função aqui ela está aumentando as distâncias. E agora o lema 3 diz o seguinte. Agora o lema 3 diz um pouco mais. O lema 3 diz essencialmente que se essa aplicação φ, o domínio dela contém um disco de raio R, então a imagem também contém um disco de raio R. É um diffeomorfismo sobre a imagem e essa imagem ela contém um disco de raio R. Isso é razoável porque a gente já sabe que ela aumenta distâncias. Ok? Demonstração. Bom, a primeira observação é que, como a gente está supondo que a aplicação é de classe C2, aqui tem um gradiente de E, essa aplicação aqui é de classe C1. Tá? Então, a primeira observação, φ, aplicação de classe C1. Agora seja, então, considere gama de T uma curva suave nesse domínio dr. Considere a curva imagem, vou chamar de Xi de T. Bom, o fato dessa aplicação aumentar distâncias, isso implica o seguinte. Então, a norma de que X'T é estritamente maior que a norma de gama' de T. Tá? Vou deixar esse fato aqui como exercício.
Mas a ideia é você olhar a definição de derivada de uma curva, ok? E usar a desigualdade e tomar o limite. Na verdade, no limite a gente tem menor ou igual. Okay? Então, em particular, isso aqui, que por sua vez é derivada de φ em gama de t aplicada em gama linha de t, que é norma, tá? Então, isso aqui é menor ou igual do que a norma da derivada vezes a norma de gama linha de t. Então, isso está em particular, diz pra gente o seguinte: como gama linha é maior ou igual, perdão, que se linha de t é maior ou igual que gama linha de t, então isso aqui está dizendo que, particular, a norma da diferencial de φ em gama de qualquer ponto dessa curva é maior ou igual que 1. Ou seja, φ é um dífio local. É um difeomorfismo local. Como φ ela é injetiva pelo lema 2, ou seja, essa desigualdade que tinha no lema 2 em particular garante que φ é injetiva, né? Aumenta a distância, em particular é injetiva. Então, como φ é injetiva, o dífio local injetivo é um dífio global. Sobre a imagem. É um difeomorfismo sobre a imagem. Ok, aqui é φ de d. Bom, o que a gente vai mostrar agora é que a imagem contém um disco de raio R. Então, se a imagem é todo R2, ok. Então, suponha que é um subconjunto próprio, né? Não é todo R2. Ou seja, e tome, né, que siga um elemento no complementar. Ponto que realiza a distância, que minimiza a distância para φ de zero. Então, tenho aqui o meu domínio, que é o meu domínio delta, em algum lugar vai estar o meu psi de zero. Esse domínio não é todo R2, então você vai tomar um ponto que está mais próximo do complementar. Vamos esse aqui. Esse ponto aqui é o psi. Bom, então a gente, em particular, a bola, o disco centrado em, φ de zero, cujo raio é a distância de φ de zero aqui si, como está contido no domínio, tá? Por definição, já que si realiza essa distância. Bom, o que a gente vai provar agora é que essa distância é maior ou igual que R. Bom, como esse ponto ele é um ponto de aderência
desse domínio delta, eu vou tomar uma sequência de pontos convergindo para Xi. Então, seja Xk sequência em delta, uma sequência em delta que converge para Xi. Tá? E seja PK a pré-imagem por φ desses pontos Xi. Está bem definido porque φ é um diffeomorfismo. Então isso aqui é uma sequência em D. Eu posso restringir as coisas e supor já que é dr mesmo, tá? Posso tomar essa sequência em dr. A primeira observação é que essa sequência aqui, ela não pode ter pontos de acumulação, né? Em dr ou em D, tá? Eu estou restringindo agora minha função φ ao domínio dr, tá? Ora, não pode ter ponto de acumulação aqui. dr é um domínio aberto. Se ela tiver um ponto de acumulação, então a imagem, como φ é contínua em particular, a imagem vai ser um ponto, a imagem desse ponto de acumulação está em delta, tá? Mas a imagem de PK converge, são os Xk que convergem para Xi, que não está em delta. Okay. Ou seja, isso diz para a gente o seguinte, que essa sequência ela tem que ir para o bordo, né? Não pode acumular em nenhum ponto do interior de dr. Tá? A única possibilidade é que essa sequência daqui converge, tá? Para o bordo, em particular a norma converge para R. Ora, mas nós vimos que essa aplicação ela aumenta distâncias, aplicação φ. Então, como φ aumenta distâncias, lema 2, nós temos o seguinte. Ou seja, isso aqui você olha como sendo a norma de PK menos 0. Tá? Então você vai ter que se K, que é φ de PK, que se K menos φ de 0 é maior ou igual do que a norma de PK menos 0 é PK. Tá? É para todo K. Tomando o limite, passando ao limite, nós vamos... Essa aqui vai convergir para Xi, isso aqui converge para R, em particular a norma de Xi é maior ou igual que R, como nós queremos demonstrar. Essa é a demonstração do lema 3. Agora nós vamos aplicar o lema 3 para a seguinte função. Vejam bem, primeiro eu quero lembrar o seguinte. Nós vimos que se f é uma solução da equação das superfícies mínimas num domínio que é simplesmente conexo, em particular sobre um disco de raio R, então existem funções f e g satisfazendo isso aqui, essas equações, certo? Nós vimos isso na demonstração de que existem parâmetros isotérmicos para as superfícies mínimas.
Então, o lema 4 afirma o seguinte, né? Nessas condições, o CGF é uma função definida no disco de raio R, solução da equação das superfícies mínimas, tá? Não escrevi aqui, mas estou supondo isso. Então, essa aplicação, onde aqui você está usando as funções f e g, essa aplicação é um diffeomorfismo sobre um domínio que contém um disco também de raio R. Tá? É uma aplicação direta do lema 3. Então, o que a gente precisa basicamente é achar aquela função E. Como é que a gente faz isso? A gente nota que essas funções f e g, derivada de f, derivada de g em relação a x é igual a derivada de f em relação a y. Tá? Então, o lema de Poincaré, como dr é simplesmente conexo, o lema de Poincaré garante que existe, tá? Chamada uma função E nesse domínio, cujo gradiente é o campo que tem como coordenadas f e g. E o que a gente agora vai verificar é que essa função satisfaz as condições do lema 3, ou do lema 1 desde o início. Tá? Bom, esse domínio aqui é um domínio naturalmente convexo. A gente vai verificar que a hessiana de E é positiva definida. Tá? Ora, mas aqui já está basicamente a primeira derivada. Né? Quem é a derivada segunda? Ou quem são as derivadas segundas de E? Tá? Isso aqui está dizendo para a gente que x é f e y é g, ok? Portanto, a hessiana de E aqui nós vamos ter fx, a derivada em relação xx, que é o fx, xy, que é derivar xy, é o fy, aqui vai ser gx e aqui gy. Essa é a hessiana de E. Tá? Exercício meio que imediato, uma conta direta, mas o determinante dessa matriz, isso aqui a gente não calculou, tá? A gente calculou uma parecida, que era na diagonal nós tínhamos 1 mais fx, 1 mais gy. Tá? Esse caso aqui é mais fácil, o determinante é 1. Agora a gente sabe também que o traço dessa matriz é positivo também, porque tanto fx como gy são funções estritamente positivas. Tá? O traço da hessiana é positivo. Tá? Matriz simétrica com determinante e o traço positivo, isso implica que ela é positiva definida. Bom, e agora o resultado segue do lema 3. Então aqui nós temos um desenho do que nós temos até agora. Tá? Na aula passada, nós vimos que se S é uma superfície mínima, que era um gráfico, certo? Sobre um certo domínio D, então essa aplicação φ, exatamente que nós estamos usando agora, ela é um diffeomorfismo, tá? Que quando nós compomos com a parametrização do gráfico, tá? Ou seja, essa aqui nós temos a inversa, na aula nós chamamos de psi, e aqui tem a parametrização do gráfico. Então essa nova parametrização, ela pega um ponto UV, leva em dr, um ponto x, y, x que depende de UV, y que depende de UV, que são justamente as coordenadas dessa aplicação inversa, e aqui nós aplicamos o próprio gráfico. Essa parametrização ela é isotérmica, né?
Nós vimos isso na aula passada. Hoje, o que nós estamos dizendo é que, desde que Rx definido sobre uma bola, um disco de raio R, então essa aplicação também vai estar definida num disco de raio pelo menos R também. Em particular, quando a gente aplicar, se S estiver definida sobre todo o plano, essa parametrização isotérmica também vai estar definida sobre todo o plano. Esse é o primeiro passo importante da demonstração. Agora nós vamos ver um lema técnico do Wasserman, que é uma caracterização do plano em termos de parâmetros isotérmicos. Muito interessante. Se f é uma função de classe C1, então o gráfico dessa função está contido no plano, ou seja, é um pedaço de plano, está contido no plano, se somente se existe uma transformação linear não singular, ou seja, uma reparametrização linear, tal que essas novas coordenadas definidas por essa parametrização são parâmetros isotérmicos da superfície. Muito interessante esse lema. Demonstração. Bom, primeiro vamos provar o seguinte. Vamos provar que se existe uma transformação linear não singular que fornece parâmetros isotérmicos para o gráfico, então o gráfico ele é um plano. Isso é interessante porque usa tudo que nós já vimos antes sobre parametrizações isotérmicas. Tá? Bom, vou fazer um desenho aqui. Então, a situação, nós temos o gráfico aqui da função f, definindo um certo domínio, e aqui uma aplicação que eu estou chamando de L, uma anotação um pouquinho diferente do livro, coordenadas U e V aqui, coordenadas x e y aqui. Tá? Essa transformação aqui ela é linear. Então, novamente, essa função composta aqui, a gente está, por hipótese, tá? Essa aplicação é linear. Isso aqui é o gráfico, a parametrização do gráfico. Ou seja, tem um ponto x, y, estou levando aqui no ponto x, y, f e x, y. E essa parametrização é simplesmente composta com essa transformação linear. Estamos supondo agora que essa transformação linear fornece uma parametrização isotérmica. Ora, então digamos que x, essa parametrização, tenha coordenadas x, y, né? f de x, y. E o v. Nós temos aqui x de uv, y de uv, f de x de uv, y de uv. Eu vou escrever assim por simplicidade. Tá? Então nós temos, lembrando que nós temos três funções complexas. Quem são? A função φ1 de z é a derivada da primeira coordenada em relação a z, que a gente escreve assim, uma função complexa. Dx dz menos i dx du menos i dx dv. Φ2 de z é a derivada da segunda coordenada dy du menos i dy dv. E Φ3 é a derivada da terceira coordenada. Bom, ora, mas o que é que nós temos? X e y são funções lineares de u e v. Tá? Então isso significa que essas funções aqui são constantes. Função constante, essa aqui também é uma função constante. Tá? Essa é o nosso caso. Tá? Porque primeiro eu estou usando a parametrização do gráfico e o fato que essas coordenadas aqui dependem linearmente, né? X e y dependem linearmente de u e v. Tá? Então, essas funções aqui, φ1, φ2, elas são constantes,
São números complexos constantes. Ora, mas nós, como o I e V são parâmetros isotérmicos, né? A terceira função, que é a terceira função? A função φ3, que é a derivada de f em relação a u, mais I derivada de f em relação a v, ok? Essas três funções, elas satisfazem o seguinte: φ1 ao quadrado mais φ2 ao quadrado mais φ3 ao quadrado, como números complexos, como funções complexas, é a função nula. Ora, mas se φ1 é constante e φ2 é constante, isso implica que φ3 é constante. Ora, mas se φ3 é constante, significa dizer que f é linear em relação a u e v. Só que, por sua vez, u e v dependem linearmente de x e y. Então, pela regra da cadeia, então isso implica, vou escrever aqui. Portanto, f depende, f é uma função linear em relação a u e v, e pela regra da cadeia, como, repito, x e y dependem linearmente de u e v, temos que f, portanto f é linear em relação a u e v, e também pela regra da cadeia, essencialmente, em relação a x e y. Se f é uma função linear, o gráfico de f é um plano. Tá? Essa é a demonstração do primeiro lado do teorema. Vamos ver agora a outra direção. Bom, a outra direção na verdade é mais fácil, porque a gente já sabe que f é uma função linear. Tá? Então digamos que f de x, y seja da forma ax mais by mais c, a, b e c constantes. Então você pode escrever explicitamente uma nova parametrização da seguinte forma, né? Considere x como lambda a u mais bv e y igual a lambda b mais menos av, onde lambda ao quadrado é 1 sobre 1 mais A2 mais B2. Tá? Ou seja, x de uv é lambda AU mais BV, lambda B menos AV e F, né, de x, F de y, que é lambda A ao quadrado vezes U mais lambda B ao quadrado vezes V mais C, substituindo x e y no gráfico de f, que é a linear. Bom, então é uma conta agora verificar imediatamente que isso aqui define parâmetros isotérmicos no gráfico de f do plano. Tá? Ou seja, G11 é igual a G22 e G12 é zero. Né? Ou seja, a gente consegue escrever explicitamente quem é essa mudança linear. Agora nós veremos o último passo da demonstração, que na verdade é um teorema à parte do Ossner. O teorema diz que se f, definido em todo o plano, é solução da equação das superfícies mínimas, então existe uma transformação linear dessa forma, não singular, que fornece para a gente parâmetros isotérmicos globais para o gráfico de f, para S. Tá? Observe primeiro que, pelo lema anterior, esse teorema garante o teorema de Bernstein. Tá?
uma vez que nós temos um gráfico que admite parâmetros, uma transformação linear que determina parâmetros isotérmicos. Então, esse gráfico é um plano, é planar. Tá? E, então, consequentemente, nós vamos ter o teorema de Bernstein. Esse teorema daqui vai usar o fato que a função é inteira, definida em todo o plano. Tá? E, bom, da maneira como é feito aqui o enunciado, o que a gente precisa determinar quem são essas constantes. A cara da transformação é essa. Então, o que a gente vai tentar encontrar aqui são as constantes A e B. Tá? Como é a demonstração do teorema? A prova é a seguinte. Bom, pelo lema 4, a aplicação φ, nós já comentamos isso, é um diffeomorfismo do R2 no R2. E também já vimos que a imagem, né, esse diffeomorfismo, que UV φ de XY são parâmetros isotérmicos. Vou abusar um pouco a linguagem. Né? U e V são parâmetros isotérmicos. Então, essas coordenadas que o IV define, né? Define parâmetros isotérmicos. Foi o desenho que eu fiz agora há pouco. Né? Bom, usando agora esses parâmetros isotérmicos, lá no teorema, na aula em que falamos sobre representação de Weierstrass, nós vimos que essas funções, as funções φ1, φ2 e φ3, aquelas funções complexas que também defini agora, apareceram novamente no lema 4, são funções analíticas, tá? Que nesse caso estão definidas em todo C. São funções analíticas. Analíticas complexas ou holomorfas. Agora, note o seguinte. Vamos calcular quem é a imagem de φ1 barra com φ2, tá? Aqui só queria recordar o seguinte, né? É o desenho anterior. Ou seja, nós temos aqui o gráfico, a parametrização do gráfico e essa mudança daí, tá? Que é a φ. E essa aqui é a nossa parametrização X, da qual eu estou falando. Bom, agora definida, no nosso caso aqui definida sobre todo o plano, aqui definida sobre todo o plano, tá bom? Então, a parametrização que nós estamos falando, essa parametrização X, ela toma UV, leva em XY, e aqui vai levar em XY f de XY, sendo X uma função de UV e Y também uma função de UV. Essa é a cara da parametrização X. Então, quando você substitui, lembrando quem é φ1. φ1 é a derivada de x em relação a u, menos i, derivada de x em relação a v.
φ2 é a derivada de y, tá? Ou seja, tem um ponto aqui xy, esse ponto aqui é o ponto, x, y, f de xy do gráfico. Essa é a primeira coordenada da parametrização x, sendo x a função de u e v, etc. Y a função de u e v. Tá? Então, nessa parametrização, o φ1 é a derivada da primeira coordenada em relação a u, menos i, derivada de x em relação a v. φ2 é a derivada de y em relação a u, menos i, derivada de y em relação a v. Então, toma o conjugado, multiplica, olha quem é a parte imaginária dessa função, e é uma conta imediata verificar que isso aqui é menos o determinante de x1, xv, yu, yv. Mas aqui a gente lembra o seguinte, que essa aplicação φ que nós construímos há um tempo atrás, 2 aulas atrás, 1 ou 2 aulas atrás, ela tem, o jacobiano dela tem determinante positivo, tá? E portanto a inversa também tem determinante positivo. O que nós temos aqui é justamente o determinante da jacobiana dessa aplicação inversa daqui, tá? Que é positivo. Como tem um sinal menos aqui, isso aqui é negativo. Tá? Bom, e uma vez que a parte imaginária de φ1 barra vezes φ2 é negativa, então também concluímos que a parte imaginária de φ2 sobre φ1 barra é negativa, porque você multiplica, bom, em particular, né, temos que dizer, em particular essas duas funções nunca se anulam, tá? Primeira observação, já que a parte imaginária do produto é negativa, em particular elas não podem se anular. Tá? Então a gente pode fazer essa divisão aqui. E multiplicando pelo conjugado, nós temos que isso aqui é a mesma coisa do que a norma de 1 sobre a norma de φ1 ao quadrado, vezes a parte imaginária de φ1 barra vezes φ2, que nós já vimos que é negativo. Ora, mas φ1 e φ2 são funções analíticas definidas em C e não nulas, portanto, φ1 sobre φ2 é uma função analítica definida em C também, cuja parte imaginária é negativa. Tá? Aí agora eu quero aplicar o teorema de Liouville para funções complexas. Tá? Vou fazer um lembre aqui. Esse é o teorema de Liouville clássico, que nós aprendemos no curso de análise complexa. Se você tem uma função analítica inteira e a imagem dela é limitada, então essa função é constante, tá? Como corolário, nós temos que, se a parte imaginária for limitada, ou, por exemplo, se for negativa, se é uma função inteira, com a parte analítica, tá ok? Parte imaginária de psi limitada, vamos supor por zero, como é o nosso caso, então psi é constante. Tá? Esse corolário segue do teorema clássico de Liouville, simplesmente você definindo a função φ como sendo a função 1 sobre a psi menos i. Tá? Ora, como a parte imaginária de psi nesse caso é negativa, a distância para o ponto i ela é pelo menos 1, é maior ou igual que 1.
Então, 1 sobre π, né? Π de z menos i. Isso aqui é menor ou igual que 1. Tá? Quando você aplicar a norma aqui, o módulo, isso aqui é menor ou igual que 1. Então essa função ela é analítica, limitada, portanto ela é constante. Se ela é constante, π é constante. É o nosso caso aqui. Ela é inteira, uma parte imaginária negativa. Essa função, concluímos pelo teorema de Liouville, que ela é constante. Bom, então nós podemos escrever assim, φ2 sobre φ1, melhor, né? φ2 é essa constante complexa, claro, vezes φ1, tá? Digamos que o C, eu vou escrever o C assim, C igual a A menos BI e o B positivo, ok? Ou seja, φ2 sobre φ1 é uma constante e nós sabemos que essa constante tem parte imaginária negativa. Então a gente escreve dessa forma, tá? A menos BI com B positivo, a mesma coisa. Essas são as constantes A e B que nós que temos no enunciado, vamos usar no enunciado agora do teorema. Então, reescrevendo aqui essa equação, né? Ou seja, isso aqui é A φ1 menos BI φ2, tá? Essa igualdade aqui diz o que pra gente? De novo, quem é φ2 e quem é φ1? φ2 por exemplo, o φ2 ele é a derivada de y em relação a u menos i derivada de y em relação a b. Isso é φ2. Tá? É igual a que multiplica φ1, que é derivada de x em relação a u, menos i derivada de x em relação a b, menos bi derivada, de novo, de x em relação a u, menos derivada de x em relação a b. Ok? Só fiz escrever essa identidade nas coordenadas. Tá? Bom, particular YU é igual a AXU menos BXV, a parte real dessa equação. Tá? E a parte imaginária, ou menos a parte imaginária aqui é YV, e menos a parte imaginária aqui é AXV mais BX, tá? Menos a parte imaginária. Então nós temos essas duas equações aqui. Agora, aplicando essas equações na nossa transformação, lembrem-se, nossa transformação é x igual a S e y igual a AS mais B vezes t. Observe que S também é uma função de u e v e t também é uma função de u e v. Né? S e t sendo funções de x e y sendo funções de u e v, S e t são funções de u e v. Então, usando essa equação, não é difícil, derivando em relação a, já que é linear e simples, derivando em relação a u em relação a v, o que nós vamos encontrar é que a derivada de S em relação a U é igual a derivada de T em relação a V, e a derivada de S em relação a V é igual a menos a derivada de T em relação a U, que são as equações de Cauchy-Riemann. Então isso significa o seguinte, atenção, resumo da obra. A conclusão do teorema agora é a seguinte: o que é que nós temos? Superfície, que é o gráfico de F, definido sobre todo o plano, e nós temos um diffeomorfismo também sobre todo o plano, de forma que essa composição aqui fornece uma parametrização isotérmica. Okay? Então temos uma superfície mínima com uma parametrização isotérmica nas coordenadas u e v. E o teorema do Wassermann forneceu para a gente novas coordenadas S e T
que foram dadas de forma, por uma transformação linear de x e y, tá? Só que as equações de Cauchy-Riemann que elas satisfazem, dizem que essa mudança daqui, a composta, essa aplicação aqui, ela é analítica, ou analítica complexa. Ok? Isso significa que como ela é analítica, essa composta também é isotérmica, tá certo? Então, a composta fornece para a gente uma parametrização, atenção, uma parametrização isotérmica do gráfico que foi dada por uma mudança linear, uma transformação linear não singular das coordenadas do gráfico. Isso é exatamente o que estamos exatamente nas condições do lema 5. Tá? E isso garante, portanto, que o gráfico é um plano. Essa é a conclusão do teorema de Bernstein, segundo Ossam.